Recebo aqui, tenho a honra de receber a Acioli Cancellier de Olivo. Seja muito bem-vindo aqui ao 11 News na TVT. Carlos Levi, ex-reitor da UFRJ, presentes aqui conosco. O Acioli, que é engenheiro, é muitas coisas, matemático, engenheiro, e o Acioli que teve presente várias vezes nas mídias, nos jornais, lamentando profundamente, evidentemente, a perda do irmão naquele episódio lamentável na Universidade Federal de Santa Catarina. Acioli, nós estamos nos reunindo hoje aqui para falar do caso também do Carlos Levi, que sofreu perseguição covarde também do aparato judicial ali, similar à Lava Jato, no Rio de Janeiro. Eu vou primeiro passar a palavra para o Acioli, para saber de você, porque você sentiu algo, né, próximo àquilo que você sentiu na perseguição ao seu irmão, e por essa razão, creio eu, vocês se aproximaram até e houve aí uma identificação, digamos assim, né, entre Carlos Levi e você. Seja bem-vindo aqui, passo a palavra a Acioli Cancellier de Olivo. Bom dia a todos, bom dia, Conde, obrigado pelo convite. Bom dia, professor Levi, que é um amigo recente, né? Eu diria que é um irmão de lutas, porque, como você bem frisou, o caso que envolveu o meu irmão, o reitor Cancellier, é muito semelhante àquele que envolveu o reitor Carlos Levi. Ambos foram vítimas de várias ações, né? Ações midiáticas, ações de agentes do Estado, né? E as semelhanças foram no sentido de que ambos são inocentes, né? Isso é o mais grave, porque por um lado, meu irmão perdeu a vida por conta dessa. Por outro, o professor Levi, ele foi condenado já em primeira instância, está recorrendo, por crimes que não se sustentam, né? E acho que isso que nós vamos discutir hoje aqui, as semelhanças e a questão que é mais importante. Como que esses abusos judiciais, quais as origens, que, ao meu ver, e eu falo isso, não sou de universidade, nunca pertenci a nenhuma universidade, né, só como aluno, não conheço a sistemática das gestões, mas me parece que, por trás de todas as questões que envolvem a Operação Ouvidos Moucos e a operação que envolveu o professor Carlos Levi, tem um único objetivo: o ataque às universidades públicas. O ataque ao pensamento, né? O ataque ao espírito crítico desse país aqui. Reitor Carlos Levi, ex-reitor da UFRJ, eu passo a palavra agora para o senhor, para você. Diga para a gente um pouco da sua história, do seu caso ali, para a gente entender o que aconteceu naquele momento fatídico ali, que o senhor teve de passar na reitoria da Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, Conde, caro amigo Cancellier, Olivo. Muito obrigado pelo espaço. Estou me ouvindo bem? O som da a gente é um pouquinho baixo, aproxima mais o microfone. Vamos ver se melhorou agora? Melhorou. Então, retomando, muito obrigado aí pelo espaço, Conde. Bom dia à comunidade do 11 News. De fato, como o Acioli já fez com a guisa de introdução, existe uma forte semelhança dos nossos casos e de outros que eu vou aproveitar para elencar aqui, para demonstrar que esse é um processo, esse procedimento de ataque às universidades públicas vem de longe e foi se recrudescendo, até se alimentando com as mesmas práticas que a Lava Jato tornou popular, como o uso
abusivo da prisão coercitiva, relembrando que primeiro registro assim, mais midiático de operações contra universidades federais remonta ao caso da Universidade de Brasília, com o reitor à época, o Timothy Mulvaney, que teve uma exposição muito grande na mídia, com foco na compra, né, com a denúncia de que houve uma compra de uma cesta de lixo para o apartamento funcional do reitor da Universidade de Brasília, e com um preço que sairia dos padrões, enfim, e que adota, desde dessa época, a prática, o método comum que foi depois repetido em outras universidades, com esse foco de desconstruir a universidade pública, principalmente aquelas que vinham despontando com maior força no cenário acadêmico, no desenvolvimento de pesquisas que garantiram vários avanços na tecnologia nacional, de criminalizar a relação dessas universidades federais com as suas fundações de apoio. Lembrando que fundações de apoio foram instituídas num decreto, numa lei presidencial do governo de Itamar Franco, exatamente para garantir maior agilidade das nossas universidades federais, que ficam amarradas por conta da legislação pertinente à administração pública, que impõe uma série de dificuldades e amarras e dificultam a agilização dos processos de desenvolvimento de compras e contratações que as fundações de apoio permitem às universidades, então, agilizar e fortalecer as suas ações, suas iniciativas em prol do desenvolvimento da pesquisa, do desenvolvimento de tecnologia. Então, essa sempre tem sido, desde essa época, a prática adotada como método para perseguir as universidades federais, criminalizar a relação das universidades com as suas fundações de apoio, que, a rigor, operam quase que como um braço executivo da administração dessas universidades, usar a mídia para garantir uma divulgação, uma condenação a priori, né, de maneira covarde, sem condições de uma defesa que possa recolocar a questão no seu rumo mais correto, com os detalhes pertinentes, e se utilizam em geral, de denúncias oriundas do próprio ambiente interno dessas universidades, que, como conhecemos, o ambiente universitário ele é plural, tem disputas, tem desafetos que se desenvolvem, né, ao longo dessas relações, enfim, que acabam trazendo a público notícias, denúncias falsas, incorretas ou incompletas, e essas denúncias acabam sendo apropriadas pelo Ministério Público, que vem dando apoio a essas ações, seja por questões ideológicas, seja por outras motivações, acaba dando origem a ações judiciais, como aconteceu nos nossos casos e de outras universidades federais ao longo desse período recente. Carlos Levi aqui contando para a gente um pouco dessa experiência terrível. Eu vou voltar para o Acioli e perguntar, querido Acioli, você acompanhou
o caso do Carlos Levi no momento que aconteceu, porque acho que foi no mesmo período que seu irmão foi perseguido ali covardemente também em Santa Catarina. Confere, conta um pouco de como você chegou ao caso do Carlos Levi para a gente. Deixa eu acionar seu microfone. Isso. De fato, não aconteceram simultaneamente, e por conta também de eu estar muito envolvido na minha missão, eu coloco isso como uma missão, que é de mostrar à sociedade que o meu irmão era inocente, eu não havia tomado conhecimento do caso do reitor Levi. Mas depois, algumas pessoas das nossas relações comuns me chamaram a atenção e entrei em contato com o professor Levi e conversamos bastante a respeito disso, né? Definimos até questões de estratégia, de conjuntas, porque um pode ajudar o outro na busca que temos algo em comum, mostrar a inocência. O professor Levi estava falando de algo muito interessante, a questão das universidades com as suas fundações de apoio, tá? E a questão do protagonismo dessas universidades, né? Ou seja, as duas universidades, no caso, a Federal de Santa Catarina e a Federal do Rio de Janeiro, foram atacadas não por seus defeitos, né, mas por suas qualidades, pelo seu protagonismo, pela importância que essas duas universidades, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais com um histórico anterior, já de protagonismo, de importância, e a Federal de Santa Catarina, nos últimos 10 anos, se tornou uma das melhores universidades do país. Então, nesse sentido, eu vejo algo em comum, ou seja, não foi um ataque gratuito, né? Eu quero até falar aqui algo que é muito interessante. Quando foram divulgados os diálogos nada republicanos entre membros do Ministério Público, né? Isso foi bastante divulgado, entre um membro do Ministério Público e a delegada que conduziu o inquérito na Federal de Santa Catarina, antes da Operação Ouvidos Moucos, esse diálogo revelou algo assim que é espantoso. A delegada, então, falava para o membro do Ministério Público, que depois virou deputado, que agora é um ex-deputado, dizendo o seguinte, que havia suspeitas, e eles não tinham provas, mas tinham convicções, né, de que recursos da Universidade Federal de Santa Catarina estavam sendo utilizados para financiar o MST. Veja, será que isso não foi o gatilho que acionou os elementos conservadores, agentes do Estado, do Ministério Público, da Polícia Federal, para acolher uma denúncia vazia vinda dentro da própria universidade? No caso da Federal de Santa Catarina, um corregedor, que ele tinha um histórico de animosidade com o reitor Cancelheiro, né? Então, é espantoso que um boato que nunca teve fundamento, nem foi investigado. Na Operação Ouvidos Moucos, não investigou essa questão dos recursos da universidade serem utilizados para o MST. Mas, no entanto, foi o que desencadeou, né? E outra semelhança, a questão das fundações de apoio. No inquérito contra Cancelheiro e os outros professores que foram com ele indiciados, é sempre bom lembrar dos outros professores, que estão, até hoje, sofrendo processos, né? Mesmo com as manifestações da CAPES, que financiava o projeto Universidade Aberta, mesmo com as investigações internas da Universidade Federal de Santa Catarina, mesmo com a manifestação da CGU e TCU mostrando que não houve irregularidade, até hoje eles sofrem processos. Então, nesse sentido, eu vejo que no inquérito que eles foram indiciados, não existia fundamentos assim consistentes. Contra o reitor Cancelheiro,
existiam 2 agravantes, e eu quero aqui apontar esses agravantes. O primeiro, por óbvio, é a questão da justiça, do judiciário, da legislação. Quando o presidente Lula, lá em 2008, ele aprovou, eu não sei como chama, se é uma lei ou uma disposição, criando a figura das organizações criminosas, lá está especificado que quando você comete um crime que envolve mais de 3 pessoas, isso é um agravante porque se trata de uma organização criminosa. Como no caso do meu irmão, era ele e mais 6 ou 7 professores, o agravante do enquadramento dele foi de pertencer a uma organização criminosa. E como ele era o reitor, obviamente ele deveria ser o líder da organização criminosa. O segundo agravante é que quando o reitor Cancellier viu os recursos da CAPES, que financiava a Universidade Aberta, serem sustados, ele foi a Brasília conversar com o presidente da CAPES, professor Abílio Baeta Neves, à época presidente, e mostrou que os recursos tinham sido sustados. O professor Abílio disse: vamos verificar essa questão e vamos restabelecer o fluxo. Sabe o que aconteceu no inquérito? Com esse gesto do reitor Cancellier, um gesto legítimo de buscar os recursos para a universidade, ele foi entendido como um conluio, a palavra que está no inquérito é conluio, entre o reitor Cancellier e o presidente da CAPES. Por quê? Porque ambos, o professor Abílio Baeta tinha sido presidente da Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o professor Cancellier tinha sido presidente de uma das fundações de apoio da Faculdade de Direito da Federal de Santa Catarina, a Fundação Jorge Botet, a FUJAB. O reitor Cancellier foi presidente lá em 2009, ou seja, 6 anos, 7 anos antes dele ser indiciado. Então, isso foi agravante, ou seja, um conluio entre 2 ex-presidentes de fundação de apoio. E aí se encaixa muito com a questão do professor Levi, porque, sem entender o papel das fundações de apoio, o Ministério Público entendeu que todo o repasse de recursos da universidade para uma fundação de apoio gerenciar é perfeitamente legítimo e legal, estabelecido por lei. Assim, olha, eu estou aqui impressionado com o seu relato, porque eu estou me lembrando das arguições ao presidente Lula, feito pelo Moro, pela Lava Jato. O Ministério Público é muito despreparado, não sabe como funcionam as instituições no país. É uma coisa assim chocante, e misturam tudo. Se você ainda não concluiu, vou pedir para você concluir para eu passar para o Levi. Não, mas eu queria exatamente dizer exatamente isso. Quem pode explicar isso com detalhe? E eu não posso, porque eu nem sei como funciona isso aí, mas o professor Levi sabe e foi vítima desta ignorância. A palavra eu não quero nem dizer má fé, porque como o reitor Cancellier, e provavelmente o professor Carlos Levi, somos respeitosos das instituições, do Ministério Público e da Polícia Federal, do TCU. Mas há uma ignorância que o professor Levi pode explanar e detalhar, porque ele foi vítima dessa ignorância e ele estava numa universidade que tinha essa fundação de apoio, apoiando a universidade. Vamos ouvir, então, o professor Carlos Levi, por favor. Exatamente isso. Há um método nesse processo de perseguição às universidades federais, que hoje, respaldado aí pelo tempo, né, que a gente tem para analisar e avaliar as diferentes ocorrências envolvidas nesse tipo de ação, perseguição às universidades federais, é bem caracterizado. A motivação, em geral, não é a única, né? Vem de um conjunto de
de fatores, às vezes muito fortemente, eu diria hoje, com convicção, que é pautado por diferenças ideológicas, outros por fatores decorrentes de interesses específicos, como no caso de um Ministério Público, o indivíduo ascender, conseguir espaço midiático para fortalecer a sua carreira, enfim, esse conjunto de fatores acaba convergindo para potencializar determinados efeitos, como a gente pode avaliar no nosso caso específico. O método é simples. Pega-se uma denúncia ou incompleta ou falsa, envolvendo recursos superdimensionados, em valores que podem impactar a opinião pública, transformam essa relação com as fundações de apoio, entre as fundações de apoio e as universidades federais, num elemento criminoso, e aí esses recursos já viram desvio de valores, peculato, joga-se na grande mídia, com aquela repercussão que a gente conhece. No nosso caso, só para situar, ele começa, a denúncia é feita em 2012, portanto estamos aqui reféns dessas circunstâncias, de todas essas incertezas e desconforto, né, de estar envolvido num processo que vai se arrastando ao longo do tempo e certamente impactando e interferindo na vida pessoal, familiar e profissional até de cada um de nós. No nosso caso, como o Acioli destacou, sempre envolve um grupo, óbvio, porque é uma administração, envolve pessoas de diferentes funções que vão participar daquele processo, então se caracteriza, as denúncias são superdimensionadas, quase sempre moldadas de forma a caracterizar uma organização criminosa, porque envolve mais do que 4 pessoas, e isso acaba sendo parte desse método que, em 2012, a questão da coerção da prisão temporária ainda não era uma prática recorrente, mas com o empoderamento das práticas da Lava Jato e as suas práticas, essa prisão coercitiva acaba sendo também mais um instrumento para fortalecer essas ações no âmbito da mídia e nas consequências, né, do próprio processo, como aconteceu. O exemplo mais trágico é certamente o caso do reitor Cancelier, né? Mas outras ocorrências, como na UFMG, aqui estamos tendo a honra de ter a companhia do Luiz Nassif. Na UFMG também houve, logo após até o caso de Santa Catarina, com o reitor Cancelier, em 2017, também houve uma prisão coercitiva dos reitores, do reitor, o Jaime Ramírez, da vice-reitora de então, a Sandra Goulart, também foram presos coercitivamente. Na Federal do Rio Grande do Sul, na figura do presidente da Fundação de Apoio daquela universidade, o professor que já tinha sido vice-reitor, o professor Sérgio Nikolaev. Tivemos aqui uma pausa no sinal do Levi, provavelmente, porque alguém ligou para ele. Vamos torcer
ele restabelecer aqui a conexão. Quando o Nassif chega aqui para conversar conosco, e eu sei que o Nassif é um super interessado nesse tema, fez vários eventos, né, Nassif? E Isso. você é mais do que necessário nesse debate aqui. Passo a palavra para você enquanto o Levi se restabelece aqui. Bom, então um abraço, Conde, Acioli, Levi. Antes do caso Acioli, teve esse caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí uma procuradora da República que moveu uma perseguição cretina mesmo. Eles pegavam até contratação de bufês, uma coisa assim, para tentar transformar em corrupção. Em Minas Gerais, eles só não prenderam a Heloísa Stalin, que é uma baita de uma historiadora. Por acaso, o caso de Minas Gerais eu acompanhei mais de perto, porque houve a inauguração do museu, de um dos museus, lá, acho que o museu destinado a celebrar, a relembrar aí o período da ditadura. E a Eugênia, minha esposa, foi representando o Ministério Público lá. E era interessante que era uma casa antiga que você precisava erguer um edifício em cima. E no meio do caminho perceberam que as fundações eram incompatíveis aí com o edifício. Então tiveram que fazer um adendo, uma coisa assim. Mas na época já havia uma disputa, porque a CGU queria ocupar parte do prédio, que é coisa típica de Brasília, né? Brasília, o primeiro passo de algum departamento para ganhar poder é ter espaço. A própria TV Brasil, quando foi criada lá, a primeira coisa que fizeram com as verbas foi montar um baita do espaço lá, né? Então, em Minas... E o que acontece? Você tem nas universidades uma burocracia enorme, enorme. Eu tenho um primo que é físico, agora aposentado da UFMG. Ele uma vez foi para um congresso e vieram 2 passagens para ele. Daí ele queria ir mais cedo no congresso e tinha uma promoção da companhia aérea, então ele comprou com o dinheiro dele. Depois ele precisava devolver a passagem que ele não utilizava para a universidade. Foi um terror, um terror. E no caso aí voltando aí o Levi, no caso do Rio de Janeiro, do seu antecessor também lá, eu acompanhei de perto. Foi um período terrível. Eu sempre falo que o pior período macartista brasileiro não foi no bolsonarismo. O bolsonarismo explicitou isso aí, então deixou o pessoal com mais prurido. Foi o período anterior. E nós tivemos na Universidade Federal do Rio de Janeiro aquelas denúncias malucas. Tivemos lá o Reinaldo Azevedo denunciando o Colégio Pedro II por subversão, porque os estudantes faziam discussões públicas. E tivemos um episódio pior de todos aí, quando um procurador eleitoral, esqueci o nome dele agora aí, depois foi afastado, ele articulou via WhatsApp com uns 9 ou 10 juízes eleitorais a invasão das universidades na véspera das eleições de 2018, a pretexto de coibir a atuação subversiva. 18 universidades, 10 universidades. Invadiram a polícia militar. Aliás, a única vantagem dessa última atitude foi que o Supremo começou a acordar para o clima que se instalava, né? E a universidade virou... E cá para nós, quando você vê no final do bolsonarismo, um dos focos de resistência da civilização brasileira foram as universidades. Então, todas aquelas críticas que se podia ter antes, a burocracia e tudo, foi por água abaixo quando se percebeu que resistiram bravamente, e com aquelas acusações malucas, plantação de maconha, de... Deus... As acusações foram as mais exóticas e extravagantes possíveis. O Levi tinha perdido aqui a conexão. Levi, deixa eu voltar para você concluir, e vamos ouvir o Cancelia na sequência aqui também, porque está aqui na espera para falar. Fala, Levi. Desculpe aí, deu algum entrave aqui na nossa conexão, mas eu falava e reforçando, acho que a participação do Luiz Nassif foi adequada, foi oportuna, porque situa com mais generalidade o que veio acontecendo, e realmente ele tem razão. Essa perseguição, ela vem de antes do bolsonarismo, ela se construiu, se fortaleceu até mais vigor
no momento anterior ao Bolsonaro. E as motivações, hoje ficam claras as motivações de caráter ideológico. A organização do judiciário, não sei exatamente em que proporções, mas tem uma forte influência do viés ideológico dos seus integrantes. É impressionante como se pode observar isso com muita clareza se você está envolvido num processo, como no meu caso, e vem acompanhando as diversas decisões, os diversos movimentos desse processo. Para se ter uma ideia, o que aconteceu na nossa universidade, na Federal do Rio de Janeiro, foi a partir de uma negociação bastante favorável para a universidade, do reitor à época, não foi nem iniciativa minha, ainda era o professor Aloysio Teixeira, uma figura bem conhecida, o Nassif o conheceu bem, que tinha uma atuação a nível nacional já, com uma grande história na vida política nacional. Ele negociou com o Banco do Brasil, que era responsável pelas atividades financeiras da universidade, né? Inclusive a folha de pagamento dos nossos servidores, uma contrapartida em valores que foram negociados, e isso chegou através de uma negociação intensa para demonstrar os ganhos que o Banco do Brasil aferia com essa relação, se chegou a um valor bastante significativo de 42 milhões de reais distribuídos ao longo de 5 anos. Isso aconteceu já em 2006, quando esse contrato é firmado, e a época, então, era a gestão do reitor que me antecedeu, que foi o professor Aloysio Teixeira. Esse contrato, então, de grande interesse para a universidade, permitiu, inclusive, que se construísse um restaurante universitário, que era uma demanda antiga dos alunos, da comunidade da nossa universidade. Se conseguiu recursos para viabilizar uma série bastante grande de projetos e iniciativas de interesse que beneficiaram a comunidade da UFRJ, da nossa universidade. E isso acabou se tornando o foco da denúncia, que foi que desse contrato se utilizou para agilizar a realização dos projetos, o apoio da nossa Fundação de Apoio, e isso foi criminalizado e deu origem a uma ação, a um processo que resultou, que incluía, superdimensionando o Ministério Público superdimensionou o impacto das denúncias, criando acusações do tipo desvio de recursos da ordem de 43 milhões para uma instituição privada. A instituição privada era a nossa Banco do Brasil. De Apoio. Não, era a nossa Fundação de Apoio, como receptora e gerenciadora desses recursos, que era uma prática comum, ainda hoje se faz isso. É bastante comum esse tipo de apoio. É para isso que as fundações de apoio foram instituídas. Então, felizmente, na sentença de primeira instância, todas as denúncias foram refutadas, e o juízo de primeira instância se apegou a uma coisa absolutamente absurda, que foi o pagamento de da taxa de administração, que é comum, né, recolhida para que as fundações de apoio pudessem exercer as suas atividades. Isso é que foi criminalizado e resultou nessa sentença. E Levi, só para completar, pode concluir.
Um outro ponto importante e que mostra a afinidade das nossas questões, no caso da Universidade Federal de Santa Catarina, envolvendo o reitor Cancellier e a UFRJ, é que, em ambos os casos, o TCU, o Tribunal de Contas da União, que é a Corte Suprema de Contas, né, portanto, a mais competente para definir o que está correto, o que é regular, tem acórdãos demonstrando a regularidade do contrato, no caso da UFRJ, que foi da utilização dos recursos envolvidos nesse contrato. Portanto, a sentença vai contra a decisão do próprio TCU, mas em função da autonomia, né, do judiciário, eles promovem e dão sequência a essa decisão. Então, estamos agora no âmbito da segunda instância tentando demover, reverter essa sentença. Eu e mais 4 colegas que foram envolvidos também nessa ação. Nessa ação. Vamos ouvir o Acioli. O Nassif, eu não sei se quer fazer um comentário rápido aqui para encaminhar para o Acioli, o Nassif. Eu sei que o Nassif é muito mergulhado nessa questão, então eu imagino que esteja coçando a mão ali do Nassif para falar. E a gente manda para o Acioli. A gente fez um documentário aí, que o Acioli me ajudou muito ali. Eu acho que o gesto político do reitor foi fundamental para virar o jogo. O que causou um profundo espanto foi que a imprensa levou um mês para começar a cobrir. Mas algo que me assustou muito, Acioli, foi na fase inicial, a cobertura da imprensa. A televisão da Universidade Federal de Santa Catarina tem embarcado naquele sensacionalismo ali, barato, alimentado pela delegada Érica Merena, cujo nome não será esquecido jamais. Acioli, deixa eu ligar aqui o seu microfone. Pode acionar seu microfone, querido? Aí. Exatamente. O Luiz Nassif aponta algo assim muito importante. O senador Wedekind, quando ele fez o elogio fúnebre do meu irmão, lá no centro de eventos, ele falou que muitas mãos empurraram o reitor daquele 7º andar. A imprensa foi uma das principais, obviamente, né? Porque o reitor ele foi exposto desde o primeiro instante da sua prisão, no dia 14 de setembro de 2017, a um linchamento público, né? Por quê? Todos os portais, os grandes órgãos de imprensa, revistas, jornais, apontaram o reitor como líder de uma organização criminosa que desviou 80 milhões de reais da Universidade de Santa Catarina. Contra isso, não há defesa, né? A pessoa passa a ser marcada. Eu lembro que o professor Carlos Levi passou por algo semelhante. Ele foi objeto de uma matéria do Fantástico, mostrando que o professor Levi, não sei se as palavras foram as mesmas, era o líder dessa organização criminosa que desviou 40 milhões lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a imprensa tem esse papel. No entanto, houve, claro, depois a partir do artigo do Hélio Gaspari, houve uma conscientização da imprensa que deveria investigar. E teve o livro do Paulo Marcum, importante para esclarecer, teve o documentário feito pelo pessoal do Luiz Nassif, do GGN, Levaram o Reitor, e muita matéria da própria Veja, que mostraram que não era exatamente aquilo que a imprensa, naquele momento, agiu como relações públicas da Polícia Federal. Então, de lá para cá, são 6 anos que nós estamos lutando, né? A imprensa já mudou a uma cobertura. Estamos aqui falando com um ex-reitor, né? Com um jornalista que certamente já tem uma posição mostrando os absurdos que foram esses 2 processos, e como os outros. Mas eu vejo assim, recentemente eu fui convidado pela Escola de Magistrados do Rio de Janeiro. Foi a primeira
vez em que um órgão do judiciário, do quilate da Escola de Magistrado do Rio de Janeiro, deu atenção ao caso e deu voz ao caso. Né? E eu acho que eu estou nessa luta, o professor Carlos Levi está nessa luta, de mostrar a inocência dos dois reitores, e eu quero fazer aqui um registro importante. A CAPES já mostrou que não houve irregularidade na liberação de recursos. O TCU e a CEJU já mostraram que não houve irregularidade. A universidade mostrou nas auditorias internas que não houve irregularidades naquelas operações, na Operação Vírus Novos. E a universidade, e aí eu quero terminar dizendo o seguinte, a universidade já está fazendo essa parte muito importante no resgate da inocência do reitor Cancelheiro. Cito 3 pontos. O primeiro, o Centro de Eventos e Cultura da Universidade Federal de Santa Catarina, onde o reitor foi transformado em reitor, lá que ele recebeu a sua posse, e onde ele foi velado. O Centro de Eventos hoje se chama Centro de Eventos Reitor Luiz Carlos Cancelheiro. Isso é importante. O Poder Público de Florianópolis nomeou uma avenida lateral à universidade de Avenida Luiz Carlos Cancelheiro de Oliva. E no próximo sábado vai ser inaugurado no Centro de Ciências Jurídicas de Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina, a Praça e o Jardim Luiz Carlos Cancelheiro de Oliva, reitor Luiz Carlos Cancelheiro. Uma iniciativa do professor Martins, lá da própria Universidade Federal de Santa Catarina, a qual agradeço. Então, essas ações, nesse jardim que foi planejado por um especialista, o reitor vai estar lá em espírito, fazendo aquilo que ele mais gostava na sua vida, conversar e dialogar. Obrigado, professor. Agora eu me emocionei. Que coisa maravilhosa. Não sabia, você tinha conhecimento desse processo, Nassif? Das últimas homenagens, não. Mas eu chamo a atenção porque o Ministério Público de Santa Catarina e a Polícia Federal não desistiram da perseguição, mesmo depois daquela tragédia. Houve aquela missa, uma missa emocionante, onde foi feito um discurso por aquele desembargador lá, emocionante, e daí o procurador, ele foi abriu um processo acusando a universidade de difamação daquela delegada ignóbil, Érica Merino. E depois disso houve uma perseguição em cima do filho do reitor também, porque um colega, um professor, emprestou dinheiro para ele. E depois a gente estava vendo, nós fizemos aí outro dia uma entrevista com o pessoal da física lá, o que eles fizeram, por exemplo, um dos pontos lá, matrícula de alunos, alunos fantasmas. Por quê? Porque o cara era carteiro. Ou seja, o fato de ser carteiro não lhe dava o direito de estudar num curso superior. Um outro caso lá, comparação às empresas de transporte. As empresas de transportes eram MEIs. Eram aquelas empresas em que o dono tinha uma Kombi, e os professores escolhiam com quem eles queriam ir por questão de afinidade e tudo, né? Daí eles compararam duas viagens para a mesma cidade com valores diferentes. Só que, numa das viagens, o motorista dormiu lá e voltou no dia seguinte. Na outra, foi ida e volta. Ou seja, qualquer coisinha que eles pegavam, qualquer coisinha já era motivo para criminalização. Olha, esse clima de macartismo aí, sabendo que qualquer besteira virava manchete na imprensa. Né? Será que esse clima acabou? Será que ele continua? E eu queria passar para o Levi... perguntando para ele também como é que está a situação do processo, quer dizer, segunda instância agora, como é que estão, o que você pode dizer para a gente, né? Para a gente acompanhar teu caso. Pois não. Primeiro, o comentário, a percepção que eu tenho no momento é que, pelo menos, esse movimento mais forte de perseguição atenuou. Mas contra as universidades federais, desde sempre, houve
uma perseguição bastante orgânica, né? Eu me lembro que sempre que se aproximavam a época dos concursos de acesso, né, para as universidades federais, a mídia vinha com uma campanha típica, né, mostrando as mazelas, as dificuldades, os prédios mal manutenção precária, criando um clima desfavorável, negativo para a imagem das nossas universidades federais. Eu acho que isso foi se agudizando, se desenvolvendo esse processo macartista que o Luiz Nassif fez menção de maneira bastante própria, mas hoje a sensação que eu tenho é que houve uma atenuação, mas as consequências, os processos, né, que foram originários desse período continuam aí, e no meu caso eu fui então condenado em primeira instância. A denúncia é acolhida em 2012 e 2019, portanto um período longo de tempo, um intervalo. Saiu a denúncia, foi proclamada a sentença de primeira instância, onde a única acusação foi a que eu teria permitido a cobrança da taxa de administração da FUSB, né, da nossa Fundação de Apoio, que é de 5%, uma prática comum, né, ainda hoje praticada. Aliás, não poderia ser diferente, porque a FUSB, as fundações de apoio, né, tem que cobrar, ressarcir os seus custos de alguma maneira, e isso me foi colocado como uma irregularidade passível de condenação. Então, estamos agora em fase do julgamento do recurso de primeira instância. Estou preocupado, porque na segunda instância o clima que me parecia mais adequado, mais próprio para dirimir certas questões, não está se mostrando assim também muito receptivo, e acho que por isso, mais do que nunca, é importante nos mantermos alertas e dispostos a enfrentar essa nova batalha. Deixa eu contar uma historinha do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A senhora falou da escola de magistratura lá. Efetivamente, eles fazem um trabalho excepcional, ainda mais sendo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eu escrevi um artigo com críticas a Luiz Sveiter, que é o grande líder do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Logo depois, um desembargador, Gelfeder, que tinha sido colocado no tribunal pelo próprio Sveiter, me condenou a R$100 mil por difamar Eduardo Cunha. Aí vocês têm uma ideia. Tem uma ideia do que é o tribunal. Tem uma ideia do que acontece nesses corredores, né? E ainda tem mais uma ação criminal que eu não sei se qualquer dia eu estou até aprendendo a tocar cavaquinho para poder tocar o gemado aí. Só o Nassif mesmo, é muito, muito bom. Olha, gente, eu quero agradecer demais a Scioli, querido. Estou muito feliz com as notícias que você trouxe aqui, ali da avenida, em homenagem ao teu irmão, da praça. Realmente é uma notícia alvissareira. Carlos Levi, a gente vai continuar acompanhando aí o teu processo, vamos dar cobertura total. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, fazer esse debate aqui com o nosso querido Scioli e o Luiz Nassif. Nassif, a quem eu agradeço também. Continuamos aqui na cobertura. A gente vai fazer a transição aqui no 11 News. Quer fazer uma última palavra, Scioli, Levi? Uma despedida? Eu primeiro agradecer, né, essa oportunidade, agradecer novamente ao Luiz Nassif, que tem sido um jornalista com J maiúsculo, né, Nassif? E várias oportunidades, inclusive, com o seu documentário. E vou fazer, então, um convite ao pessoal de Florianópolis para a inauguração, às 14 horas, do Jardim Reitor Luiz Carlos Cancelheiro, Violino. Uma iniciativa do professor da Faculdade de Direito,
e o professor Samuel Matos, ao qual agradeço por essa iniciativa, que é mais uma importante ação para conseguirmos aquilo que nós buscamos, mostrar que o reitor era inocente. Obrigado. Obrigado, senhor. Hoje, às 14 horas? Não, sábado. Sábado, às 14 horas. Perfeito. Levi? Não há dúvida que esse espaço que vocês nos ofereceram é de enorme relevância, porque nos permite abrir esse diálogo, compartilhar essas questões e, portanto, será sempre aproveitado sempre que for feito qualquer convite, por favor. E aproveitar também esse momento para divulgar um evento que vai ocorrer na segunda-feira, agora, dia 18, na Livraria da Vinci. É o lançamento do Movimento Unificado do Lawfare Nunca Mais, onde vai haver umas apresentações, um debate, e, portanto, estamos todos convidados. A Livraria da Vinci fica no subsolo do edifício Avenida Central. Quem conhece o Rio conhece bem, na Avenida Rio Branco, 185, no subsolo lá. E começa às 17h30 da próxima segunda-feira, do dia 18 de dezembro. Então, quem puder prestigiar, participar e aproveitar para se informar mais sobre essas questões, essas e outras, e deixar meu abraço ao querido Acioli pela parceria, pelas palavras de apoio, e dizer que estamos juntos, envolvidos, disponíveis para enfrentarmos sempre que possível, oferecendo todo o meu apoio e solidariedade para a gente resgatar a memória do reitor Cancelliere. Obrigado, Carlos Levi. Obrigado, Acioli. Nassif, super abraço, hein? A gente se encontra.